Duas pessoas entram na mesma reunião de trabalho. Uma sente energia, clareza, presença. A outra sente fadiga, ansiedade. Uma sensação estranha de estar desconectada do próprio corpo. Ambas prepararam o mesmo material, dormiram as mesmas 8 horas, tomaram o mesmo café. Mas algo invisível separa essas experiências. Uma toma decisões que a levam adiante. A outra toma decisões que a mantêm no mesmo lugar, mês após mês, ano após ano. As pessoas tentam, estudam, se esforçam, mas continuam presas em ciclos que não conseguem quebrar. O que acontece quando a intenção não consegue vencer a repetição automática? Inscreva-se no canal para acompanhar esta investigação. Aviso: este documentário utiliza imagens geradas por IA para fins ilustrativos. Embora o visual seja sintético, o conteúdo é fruto de uma pesquisa rigorosa baseada em fontes científicas, psicológicas e comportamentais reais. Fontes na descrição. A mulher acorda às 5h30 da manhã. Isso já faz 3 anos. Ela lê, medita, faz exercícios, toma vitaminas, conhece todos os conceitos de produtividade, neuroplasticidade, inteligência emocional. Na teoria, deveria estar prosperando. Na prática, continua cansada. Continua ansiosa. Continua tomando as mesmas decisões que critica em si mesma. Ela não entende por que conhecimento não se traduz em mudança real. O homem trabalha com tecnologia há 15 anos. Construiu uma carreira sólida, ganha bem, tem estabilidade. Mas todas as manhãs, ao acordar, sente um peso no peito que não consegue explicar. Uma sensação de que algo está bloqueado, travado, como se houvesse uma parte dele que nunca conseguiu se expressar completamente. Ele tenta outras áreas, outros projetos, outras relações. O peso permanece. Esses 2 casos ilustram algo que aparece com frequência nas observações comportamentais. Existe uma camada de funcionamento humano que opera antes da vontade consciente. Uma camada onde as decisões já estão sendo moldadas, onde as reações emocionais já estão sendo definidas, onde os resultados já estão sendo direcionados. É aqui que mora o que podemos chamar de campo interno invisível. Presta atenção nisso. Não é espiritualidade, não é metafísica, é neurofisiologia aplicada. O corpo humano funciona como um sistema bioelétrico complexo. Cada pensamento gera atividade elétrica mensurável. Cada emoção altera a química interna e o equilíbrio energético do organismo. O coração produz um campo eletromagnético que é 50 vezes mais forte que o do cérebro. Esse campo influencia não apenas o próprio corpo, mas também a forma como o cérebro processa informações e toma decisões. Em muitos casos, as pessoas acreditam que decidem racionalmente, que pesam prós e contras, que analisam logicamente as situações. Mas pesquisas em neurociência mostram que a atividade cerebral relacionada a uma decisão começa milissegundos antes da pessoa ter consciência de que está decidindo. O que ela experimenta como escolha consciente é, em grande parte, a interpretação posterior de um processo que já estava em andamento. Isso não significa que somos robôs, significa que existe uma camada de funcionamento que precisa ser reconhecida e, em alguns casos, reorganizada para que as decisões conscientes tenham espaço real de ação. Tenta acompanhar essa sequência. Você acorda com uma sensação de tensão no corpo. Essa tensão não surgiu naquele momento. Ela vem de um estado interno sustentado, muitas vezes relacionado a estresse crônico, expectativas não resolvidas, ou padrões emocionais que se repetem há anos. Esse estado de tensão altera sua percepção. Quando você olha para o dia que se inicia, não vê as mesmas possibilidades que veria se estivesse em um estado interno de calma e presença. Sua atenção se fragmenta, suas prioridades se confundem. As decisões que você toma ao longo do dia são influenciadas por esse estado inicial, mesmo que você não perceba a conexão. Ao final do dia, os resultados dessas decisões reforçam a sensação de que algo não está funcionando. E isso alimenta o mesmo estado interno que causou a tensão inicial. O ciclo se fecha e se repete no dia seguinte.
Esse não é um fenômeno individual. É um padrão que aparece em larga escala nas sociedades modernas. Pessoas funcionando em alerta constante, com o sistema nervoso desregulado, tomando decisões para aliviar tensão ao invés de construir futuro. Olha o que acontece depois. Quando o sistema nervoso está em estado de alerta crônico, o cérebro prioriza a sobrevivência imediata sobre o planejamento de longo prazo. A pessoa toma decisões impulsivas, busca gratificação instantânea, evita riscos que poderiam ser benéficos ou paralisa diante de mudanças que poderiam melhorar sua vida. Não é falta de caráter. É um sistema operando em modo de emergência. A questão central não é moralizar esses padrões. É reconhecer que eles são aprendidos, automáticos e reversíveis. Mas para isso, é preciso entender que existe uma diferença fundamental entre agir a partir de um estado interno, coerente, e agir a partir de um estado interno fragmentado. Quando observamos pessoas que conseguem manter clareza em situações de pressão, que tomam decisões estratégicas consistentemente, que parecem ter acesso a uma energia sustentada, não estamos vendo superioridade moral ou genética. Estamos vendo o resultado de um campo interno organizado. Um estado onde o sistema nervoso não está em conflito consigo mesmo. Onde a atenção pode se sustentar em objetivos de longo prazo. Onde as emoções informam ao invés de dominar. Repara como isso se repete. A pessoa que prospera não é necessariamente mais inteligente ou mais disciplinada. Ela opera a partir de um estado interno que permite que sua inteligência e disciplina se expressem de forma consistente. E aqui chegamos ao núcleo da questão. Esse estado interno não é fixo. Ele pode ser cultivado. Mas isso exige reconhecer que a maior parte das abordagens convencionais de mudança, definir metas, criar hábitos, pensar positivo, trabalham apenas com a camada consciente do funcionamento humano. Elas ignoram a camada onde as decisões realmente começam a ser moldadas. Às vezes, o que parece falta de energia é, na verdade, uma quantidade imensa de energia sendo desperdiçada em conflitos internos invisíveis. A pessoa luta contra si mesma o tempo todo. Entre o que quer fazer e o que acha que deveria fazer, entre o que sente e o que acredita que deveria sentir, entre quem é e quem acredita que precisa ser para ser aceita. Esse conflito interno é energeticamente caro. Ele fragmenta a atenção, dispersa a força vital e cria um estado de tensão constante que afeta desde a qualidade do sono até a capacidade de tomar decisões claras. Quando esse conflito diminui, quando há mais alinhamento interno, a pessoa experimenta uma sensação de que sobrou energia. Energia que antes estava sendo usada para manter contradições internas. A ciência chama isso de coerência cardíaca, quando medida através da variabilidade da frequência cardíaca. Tradições antigas chamavam de prana, chi, presença. Os termos mudam, mas apontam para o mesmo fenômeno. Um estado interno onde os sistemas do corpo operam em harmonia, onde a atividade mental não está em conflito com a resposta emocional, onde há uma sensação de integridade entre intenção e ação. Nem sempre é o mundo que bloqueia. Muitas vezes é o próprio corpo tentando se proteger de mudanças que a mente consciente deseja, mas que o sistema nervoso interpreta como ameaças. Por isso que força de vontade sozinha raramente produz mudanças duradouras. Ela trabalha contra o sistema, não com ele. Tenta acompanhar esse exemplo. Uma pessoa decide mudar de carreira. Racionalmente, ela sabe que a mudança é necessária. Emocionalmente, ela sente entusiasmo pela nova direção. Mas toda vez que dá passos concretos na direção da mudança, seu corpo reage com ansiedade, insônia, irritabilidade. Não é autossabotagem consciente. É o sistema nervoso interpretando mudança como perigo e ativando respostas de proteção. A pessoa pode forçar a mudança através de disciplina pura. Alguns conseguem, mas o custo energético é alto e, em muitos casos, ela acaba abandonando o processo ou desenvolvendo sintomas de estresse que tornam a mudança insustentável. A alternativa é trabalhar com o sistema nervoso,
não contra ele. Isso significa criar condições internas de segurança para que a mudança possa acontecer sem ativar alarmes de sobrevivência. Em parte das experiências observadas, as pessoas que conseguem mudanças duradouras não são as que têm mais força de vontade. São as que conseguem criar estados internos que tornam as mudanças naturais, quase inevitáveis. Elas não lutam contra si mesmas. Elas se reorganizam internamente de uma forma que as novas escolhas emergem naturalmente. Isso não acontece da noite para o dia, e não acontece apenas através da mente. Envolve o corpo, o sistema nervoso, padrões emocionais, qualidade da atenção. Envolve reconhecer que somos sistemas complexos, não máquinas simples que respondem apenas a comandos racionais. O que muitas pessoas chamam de energia quântica, de forma imprecisa, mas intuitivamente acertada, é essa capacidade do sistema humano de operar em estados de maior ou menor coerência interna. Quando há coerência, pequenas ações geram resultados amplificados. Quando há fragmentação, grandes esforços geram pouco resultado. Há padrões que se repetem. A pessoa em estado de coerência interna toma decisões que se alinham naturalmente com seus objetivos de longo prazo. Ela não precisa se forçar a fazer o moseouro que é bom para ela. Ela naturalmente se sente atraída por escolhas que a nutrem e a desenvolvem. Não por disciplina externa, mas por uma espécie de inteligência interna que emerge quando os sistemas do corpo não estão em conflito. A pessoa em estado de fragmentação interna toma decisões que aliviam tensão momentânea, mas criam problemas futuros. Ela come quando não tem fome, procrastina quando precisa agir, busca estímulos quando precisa de descanso, se isola quando precisa de conexão. Não por fraqueza moral, mas porque seu sistema está operando em modo de sobrevivência, priorizando alívio imediato sobre bem-estar sustentado. Presta atenção nisso. A diferença entre esses dois estados não está no que a pessoa sabe ou no que ela quer. Está no funcionamento interno que precede suas escolhas conscientes. Quando começamos a observar esses padrões, uma pergunta surge naturalmente. Se nosso estado interno influencia tanto nossas decisões e resultados, por que ninguém nos ensinou a trabalhar conscientemente com ele? Por que aprendemos a gerenciar dinheiro, tempo, relacionamentos, carreira, mas não aprendemos a gerenciar estados internos? Em muitos casos, isso acontece porque nossa cultura privilegia o que é visível e mensurável sobre o que é sutil e subjetivo. Privilegia ação sobre estado interno. Privilegia resultados externos sobre coerência interna. Isso não é problema quando os dois caminhos se alinham naturalmente. Torna-se problema quando eles entram em conflito. Quando a busca por resultados externos fragmenta o estado interno, criando um ciclo onde quanto mais a pessoa se esforça, mais distante ela fica do que realmente quer. E aqui chegamos a uma questão delicada. Reconhecer a importância dos estados internos não significa ignorar a realidade externa. Não significa que pensamento positivo resolve problemas concretos ou que energia boa paga contas. Significa entender que nossa capacidade de lidar efetivamente com a realidade externa depende em grande parte da qualidade do nosso funcionamento interno. Uma pessoa em estado de coerência interna não vive em fantasia. Ela vê a realidade de forma mais clara, toma decisões mais efetivas, sustenta esforços por mais tempo, recupera-se mais rapidamente de contratempos e mantém perspectiva de longo prazo mesmo em situações de pressão. Essas são habilidades práticas que impactam resultados concretos. Mas para desenvolver essas habilidades, é preciso primeiro reconhecer que elas existem e que elas não são privilégio de alguns sortudos que nasceram assim. São capacidades que podem ser desenvolvidas através da compreensão de como nossos sistemas internos funcionam e através de práticas que promovem coerência ao invés de fragmentação. O problema é que, em muitas tradições que reconheceram isso, o conhecimento se misturou com misticismo, superstições e promessas irreais.
Isso criou uma reação de ceticismo que jogou fora insights valiosos junto com os exageros. A questão não é resgatar crenças antigas literalmente. É separar o que nelas aponta para fenômenos reais dos elementos que são produtos de épocas e culturas específicas. A neurociência contemporânea oferece uma linguagem mais precisa para compreender muitos dos fenômenos que tradições antigas observaram de forma intuitiva. Respiração consciente afeta o sistema nervoso de maneiras mensuráveis. Atenção sustentada altera estruturas cerebrais. Estados emocionais positivos influenciam a função imunológica. Práticas de presença modificam a atividade em áreas do cérebro relacionadas ao bem-estar. Esses não são efeitos placebo ou sugestão. São mudanças fisiológicas que podem ser medidas e replicadas. O que as tradições antigas chamavam de cultivo da energia vital, hoje podemos compreender como regulação consciente do sistema nervoso e otimização de estados internos para funcionamento efetivo. Mas, para que esse conhecimento se traduza em mudança real, ele precisa sair do nível conceitual e se tornar prática incorporada. E isso nos leva de volta à questão central: como criar condições internas que tornem naturais as escolhas que, racionalmente, sabemos que são benéficas. A resposta está nos mecanismos automáticos que regulam nossa experiência diária, mas que raramente são reconhecidos conscientemente. Uma executiva de marketing descobriu isso por acidente. Durante anos, ela acordava agitada, checava o celular imediatamente, tomava café forte e mergulhava no trabalho. Produtiva, mas sempre tensa. Um dia, uma falha na internet a obrigou a ficar 15 minutos sem estímulos digitais pela manhã. Ela apenas respirou e observou as sensações do corpo. Quando o dia começou, havia algo diferente. As reuniões fluíram melhor. As decisões saíram com mais clareza. A diferença foi tão marcante que ela repetiu a experiência nos dias seguintes. O que ela descobriu sem saber é que havia interrompido um padrão automático de ativação que mantinha seu sistema nervoso em estado de alerta desde o momento em que acordava. Aqueles 15 minutos permitiram que seu corpo recalibrasse para um funcionamento mais coerente. Não foi meditação formal, foi reconhecimento de que existe um ritmo interno que, quando respeitado, melhora a qualidade de tudo o que vem depois. Isso nos leva ao coração da questão. Os padrões que controlam nossa experiência diária operam através de ciclos automáticos que foram estabelecidos ao longo de anos, muitas vezes décadas. Eles não são produto de decisões conscientes atuais. São resultado de adaptações que o sistema nervoso fez para lidar com demandas, estresses e ambientes do passado. O problema surge quando esses padrões continuam operando automaticamente, mesmo quando as circunstâncias originais já não existem mais. Tenta acompanhar essa sequência. Uma criança cresce em um ambiente onde precisa estar sempre alerta para mudanças de humor dos adultos ao redor. Seu sistema nervoso aprende a monitorar constantemente sinais de perigo social. Essa habilidade pode até ser útil na infância, mas quando essa mesma pessoa chega aos 30 anos, ela continua gastando energia monitorando o humor de colegas, antecipando conflitos que podem não existir, interpretando neutralidade como rejeição. Não é paranoia. É um sistema operando com configurações que não foram atualizadas. O interessante é que essas configurações não existem apenas na mente. Elas estão incorporadas no sistema nervoso, nos padrões de tensão muscular, na qualidade da respiração, na forma como a atenção se organiza. Por isso que mudanças duradouras raramente acontecem apenas através do pensamento. Elas precisam incluir o corpo e seus padrões automáticos. Presta atenção nisso. Quando uma pessoa está em estado de alerta crônico, sua respiração tende a ser superficial e rápida. Essa respiração sinaliza para o cérebro que há perigo presente, mesmo que não haja nenhuma ameaça real. O cérebro responde mantendo o estado de alerta. A respiração superficial continua. O ciclo se perpetua sem intervenção consciente. Quebrar esse ciclo não exige força de vontade.
exige reconhecimento de que a respiração é uma ponte entre o automático e o consciente. Quando a pessoa aprende a respirar de forma mais lenta e profunda, não está apenas relaxando, está enviando sinais diretos para o sistema nervoso de que é seguro sair do estado de alerta. Com a prática, isso se torna automático na direção oposta. O sistema passa a default para um estado de calma ao invés de um estado de tensão. Esse é um exemplo pequeno, mas ilustra um princípio maior. Mudanças sustentadas acontecem quando conseguimos trabalhar com os sistemas automáticos ao invés de contra eles. E isso é possível porque esses sistemas, embora automáticos, são adaptativos. Eles respondem a novas informações quando essas informações são apresentadas de forma consistente e corporal, não apenas mental. Olha o que acontece quando uma pessoa aprende a reconhecer os primeiros sinais de um padrão automático se ativando. Talvez seja uma tensão específica no peito que sempre precede episódios de ansiedade, ou uma sensação de vazio no estômago que aparece antes de decisões impulsivas, ou uma alteração sutil na qualidade da atenção que indica que ela está prestes a entrar em um estado de dispersão mental. Em muitos casos, o simples reconhecimento desses sinais já cria uma pequena pausa entre o estímulo e a resposta automática. E nessa pausa, há espaço para escolha. Não uma escolha heróica que exige esforço imenso, mas uma escolha natural que emerge quando há consciência do que está acontecendo internamente. A questão é que esses sinais são sutis. Eles acontecem no nível das sensações corporais, das microemoções, das variações na qualidade da presença. Nossa cultura nos treina para prestar atenção principalmente no que é grande, dramático, urgente. Perdemos a sensibilidade para detectar os movimentos internos que precedem os grandes eventos emocionais. É como aprender a dirigir. No início, uma pessoa precisa pensar conscientemente em cada movimento. Quando pisar na embreagem, como fazer uma curva, quanto acelerar. Com a prática, esses movimentos se tornam automáticos. Mas se ela quiser melhorar sua direção, precisa voltar a prestar atenção consciente em aspectos específicos de sua técnica. A consciência não substitui o automático, ela refina o automático. Da mesma forma, trabalhar com estados internos não significa controlar conscientemente cada resposta emocional ou cada processo mental. Significa desenvolver sensibilidade para reconhecer padrões enquanto eles estão se formando e criar condições para que padrões mais efetivos se estabeleçam naturalmente. Às vezes, isso é mais simples do que imaginamos, e às vezes é mais complexo do que gostaríamos que fosse. Depende de quão profundos são os padrões que precisam ser revisitados e de quanto tempo eles tiveram para se estabelecer. Nem sempre é possível resolver em algumas semanas padrões que se formaram ao longo de décadas, mas é sempre possível começar a trabalhar com eles de forma consciente. E pequenas mudanças em padrões fundamentais tendem a ter efeitos amplificados em muitas áreas da vida. Um exemplo que aparece com frequência: pessoas que aprendem a reconhecer quando estão tomando decisões a partir de um estado interno de escassez versus um estado interno de abundância. Escassez, nesse contexto, não se refere necessariamente a dinheiro. Refere-se a um estado onde há sensação de que não há tempo suficiente, energia suficiente, possibilidades suficientes. Nesse estado, as decisões tendem a ser defensivas, focadas em evitar perdas ao invés de criar ganhos. A abundância, por outro lado, é um estado interno onde há a sensação de que existem recursos suficientes: tempo, energia, criatividade e possibilidades. Nesse estado, as decisões tendem a ser mais generosas, criativas, focadas em crescimento ao invés de proteção. O interessante é que esses dois estados podem alternar na mesma pessoa no mesmo dia, dependendo de fatores como qualidade do sono, nível de estresse, dinâmicas relacionais recentes, ou até mesmo ritmos hormonais naturais. Reconhecer em qual estado você está pode informar quando tomar decisões importantes e quando é melhor esperar por um momento de maior clareza.
Isso não significa procrastinar indefinidamente esperando pelo estado perfeito. Significa reconhecer que existem momentos onde nossa capacidade de processar informações e avaliar consequências está naturalmente melhor, e momentos onde está naturalmente comprometida. Trabalhar com esses ritmos, ao invés de contra eles, pode melhorar significativamente a qualidade das escolhas ao longo do tempo. Subscreva o canal para continuar acompanhando esses padrões invisíveis que moldam nossa experiência diária. Outro padrão que se repete: pessoas descobrindo que o que elas interpretavam como preguiça era, na verdade, um sistema nervoso sobrecarregado tentando se proteger através da redução de atividade. Quando há demanda excessiva por períodos prolongados, seja externa ou autoimposta, o sistema pode responder diminuindo a motivação para ações que exigem energia. Não é falha moral, é regulação automática. Reconhecer isso muda a abordagem. Ao invés de forçar mais atividade, a pessoa pode focar em reduzir a sobrecarga e restaurar a capacidade natural de ação. Ao invés de lutar contra a preguiça, ela pode perguntar: que necessidades do sistema estão sendo ignoradas? Que demandas podem ser ajustadas? Como criar condições para que a motivação natural retorne? Frequentemente, isso envolve revisitar a relação com o descanso. Nossa cultura tende a ver descanso como ausência de produtividade, como tempo perdido que precisa ser justificado. Mas sistemas complexos, e somos sistemas complexos, precisam de períodos de baixa atividade para processar informações, consolidar aprendizados e restaurar recursos energéticos. Quando o descanso é tratado como culpa ao invés de necessidade biológica, a pessoa pode estar fisicamente parada, mas mentalmente agitada. Isso não restaura o sistema. Pode até aumentar a sobrecarga porque adiciona conflito interno à equação. O corpo tentando descansar e a mente criticando o corpo por descansar. Descanso efetivo acontece quando há alinhamento interno sobre sua necessidade e valor. Quando a pessoa pode estar parada sem lutar contra a parada. Isso permite que os sistemas internos realmente se restaurem, o que naturalmente leva ao retorno da motivação e energia para a ação. Há padrões que se repetem. Pessoas que lutam contra a necessidade de descanso acabam em ciclos onde precisam de cada vez mais estímulo para se sentirem motivadas. Pessoas que respeitam os ritmos naturais de atividade e descanso mantêm níveis mais estáveis de energia e motivação ao longo do tempo. Mas aqui chegamos a uma questão delicada. Reconhecer a importância do descanso e dos ritmos internos não significa usar isso como justificativa para evitar responsabilidades ou desafios necessários. Existe uma diferença entre respeitar necessidades reais do sistema e usar conceitos de autocuidado para evitar crescimento. A diferença está na qualidade da atenção. Quando alguém está genuinamente sobrecarregado, há sinais corpóreos específicos: fadiga que não melhora com sono e irritabilidade frequente, dificuldade de concentração, perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas. Quando alguém está usando o autocuidado para evitar desafios, frequentemente há sinais diferentes: inquietação, sensação de estar desperdiçando tempo, autocrítica que aumenta ao invés de diminuir com o descanso. Aprender a distinguir esses estados requer desenvolvimento de sensibilidade interna. E essa sensibilidade não é algo que se aprende uma vez e depois se tem para sempre. Ela precisa ser cultivada continuamente, porque os sinais internos são sutis e podem mudar conforme mudamos. Em muitos casos, as pessoas que desenvolvem essa sensibilidade relatam uma sensação de que estão aprendendo a conversar com o próprio sistema. Não no sentido de ouvir vozes, mas no sentido de reconhecer que existe uma inteligência no corpo que pode informar decisões quando aprendemos a prestar atenção em suas sinalizações. Essa inteligência corpórea não é mística, é resultado de milhões de anos de evolução que criaram sistemas sofisticados de monitoramento interno e resposta adaptativa. O problema é que nossa vida moderna frequentemente nos desconecta desses sistemas, nos ensinando a sobrepor comandos mentais sobre sinais corporais.
Reconectar com essa inteligência não significa abandonar o pensamento racional. Significa integrar informação racional com informação intuitiva, criando um sistema de tomada de decisão mais completo. Quando mente e corpo estão alinhados em uma direção, as ações tendem a ser mais efetivas e sustentáveis. Quando estão em conflito, mesmo ações bem planejadas podem ser sabotadas por resistências internas que não foram consideradas. Aqui chegamos a uma observação importante. Mudanças que envolvem apenas a mente tendem a ser frágeis. Mudanças que envolvem apenas o corpo tendem a ser limitadas. Mudanças que incluem mente e corpo de forma integrada tendem a ser mais profundas e duradouras. Isso não acontece automaticamente. Requer prática específica, requer aprender a prestar atenção em níveis de experiência que normalmente ignoramos. Requer paciência com um processo que pode ser lento e não linear. Mas quando acontece, há uma qualidade diferente na experiência de vida. Não necessariamente mais fácil, mas mais integrada. Não necessariamente sem desafios, mas com mais recursos internos para lidar com desafios. Não necessariamente sem incerteza, mas com mais capacidade de tolerar incerteza sem entrar em pânico. Talvez o insight mais importante seja este. Não estamos tentando criar um estado interno perfeito que nunca muda. Estamos aprendendo a trabalhar com a dinâmica natural de expansão e contração, ativação e descanso, certeza e incerteza que caracteriza todos os sistemas vivos. Quando aprendemos a surfar essas ondas internas, ao invés de lutar contra elas, nossa experiência de vida muda fundamentalmente. Mesmo que as circunstâncias externas permaneçam as mesmas. E essa capacidade de surfar as ondas internas, uma vez desenvolvida, se torna um recurso que podemos acessar em qualquer situação. Não depende de condições externas perfeitas. Não depende de outras pessoas se comportarem de determinada forma. Depende apenas de nossa capacidade de trabalhar conscientemente com os sistemas que sempre estiveram operando dentro de nós, mas que raramente recebem a atenção que merecem. A pergunta que resta é: até que ponto estamos dispostos a desenvolver essa capacidade? Até que ponto estamos dispostos a tratar nossos estados internos com a mesma seriedade que tratamos nossa carreira, nossas finanças, nossos relacionamentos externos?